Agora que a gente já viu para que servem os grupos, vamos ver aqui no contexto de um curso no Moodle como os grupos funcionam e como trabalhar com esses grupos, né? Eu estou acessando a sala de aula virtual de testes chamada Moodle para Educadores, aonde a gente criou vários recursos e várias atividades, né, nos vídeos anteriores. Então a gente vai continuar usando essa sala para te mostrar na prática como é que os grupos funcionam. Perceba que eu estou acessando a sala de aula virtual com papel de professor. Nesse momento aqui, para a gente poder habilitar os grupos, isso só é possível com papel de professor ou papéis superiores. Tá? O menu de configurações da sala só fica disponível para usuários com papel de professor ou superiores. Para fazer isso, não necessariamente eu preciso estar com o modo de edição ativo, mas se eu ativar o modo de edição aqui, a gente já consegue visualizar uma coisa sobre os grupos. Olha só, quando eu passo o mouse sobre alguma atividade, ou seja, algum objeto que é do tipo atividade, ele visualiza e mostra para mim aqui esse botãozinho. O que ele está me dizendo? Que esse fórum de avisos ele não está configurado para uso de grupos. Olha só, nenhum grupo. Se eu passar o mouse com modo de edição ativo nos recursos, a gente não tem essa opção, porque o uso de grupos só faz sentido nas atividades, porque é nas atividades que acontece a interação. Se o objeto não promove interação, não tem necessidade dele ser configurado com grupo. Então, os recursos não podem ter grupos habilitados, porque isso não é possível. Mas nas atividades, sim. Olha só, passei o mouse aqui em cima desse fórum, eu consigo visualizar que ele não tem nenhum grupo. Tá? E nas demais atividades, da mesma forma. Vou tirar do modo de edição aqui para a gente poder habilitar os grupos. Por enquanto, no contexto dessa sala, por padrão, o Moodle não habilita grupos. E a gente vai fazer isso agora. Mas aonde a gente faz isso? É no menu Configurações. Ou seja, no menu de configurações desse curso, dessa sala, é que a gente vai habilitar os grupos. Aqui embaixo, nós temos a opção Grupos. E algumas opções que ele oferece também. Modalidade de grupo. Por enquanto, por padrão, é nenhum grupo, mas a gente pode habilitar grupos separados ou grupos visíveis. Eu costumo sempre trabalhar com grupos separados, porque nas situações educativas em que eu trabalho, grupos separados faz mais sentido. Forçar modalidade de grupo? Sim. O que isso significa? Que a partir do momento que eu salvar e mostrar, todas as atividades que já estão criadas e as atividades que eu criar daqui em diante, elas já vão ficar, por padrão, habilitadas com grupos separados. Se eu colocasse forçar modalidade de grupo como não, eu teria que ir em todas as atividades e atribuir o tipo de grupo que eu quero. Não é disso que se trata aqui esse vídeo, né? A gente quer habilitar grupos em todas as atividades. Então eu vou colocar sim. E é assim que eu costumo trabalhar, porque eu acho que grupos eles fazem sentido quando a gente quer habilitar grupos em todas as atividades, basicamente, né? Então, olha só o que apresenta aqui para a gente. O fórum, né, quando eu salvei as configurações, o Moodle já disse para mim que esse fórum está trabalhando com grupos separados. Veja só, as outras atividades que estão criadas também todas estão configuradas para trabalhar com grupos separados. Por quê? Porque eu habilitei os grupos separados lá no contexto do curso, nas configurações, e forcei a configuração de grupo lá no contexto também das configurações. E o que isso implica? Que todas as atividades nesse curso, nessa sala, vão herdar essa configuração. Então é disso que se trata. Olha só, todas as atividades estão com grupos separados. Se eu forçar, aliás, se eu ativar o modo de edição, perceba que nem assim eu consigo modificar. Veja só, o botão ele até existe, mas não é possível editar o tipo de grupo aqui. Por quê? Porque eu forcei a modalidade. Se eu voltar nas configurações, grupos, e tirar essa opção de forçar a modalidade, o Moodle vai me deixar alterar o tipo de grupo. Olha só, eu posso clicar aqui e aqui eu posso escolher o tipo de grupo. Grupos separados, por exemplo. Da mesma forma, as outras atividades. Olha só, grupos separados. E posso colocar até grupo visível, inclusive. Por mais que eu tenha colocado grupos separados lá no contexto
das configurações. Mas eu não gosto de trabalhar assim, porque sempre que eu estou trabalhando com grupos, eu prefiro forçar a modalidade, porque eu não vou me preocupar em ficar ativando os grupos atividade por atividade. Então, eu sempre trabalho com grupos separados, forçar a modalidade de grupo, sim. Ok, então aqui a gente já consegue entender que as nossas atividades estão separadas por grupo. Por quê? Porque no contexto do curso, das configurações, eu habilitei essas configurações. Tá certo? Então, esse é o primeiro ponto para você trabalhar com grupos. Primeira coisa, habilitar os grupos nas configurações do curso. Já existem grupos criados aqui nesse curso, nessa sala? Ainda não existem. Então, a gente nem tem como trabalhar com um grupo aqui, porque, muito embora essa configuração esteja habilitada, não existem grupos ainda. E é isso que a gente vai fazer agora. Nós vamos criar esses grupos. Onde é que eu faço isso? No menu de participantes. Quem tem acesso à criação de grupos? Usuários com papel de professor ou papéis superiores, tá? Tutor, moderador, estudante, ele pode criar grupo? Não pode, porque o menu de criação e configuração de grupos não vai ficar disponível para esses usuários, mas para o professor vai. Então, isso que eu estou falando para você aqui precisa ser feito com papel de professor ou papéis superiores. Veja só, na tela de participantes a gente tem uma coluna grupos, e o Moodle está dizendo para a gente que não existe nenhum grupo. Vamos acessar todos os usuários aqui que vocês vão ver que não existe nenhum grupo. Tá vendo? Nenhum grupo criado até agora. Não existe grupo no contexto aqui dessa sala. E a gente vai fazer agora a criação desses grupos. Onde é que eu faço? É aqui em cima, ó, tá vendo? Usuários inscritos. Se eu clicar, eu tenho várias opções. Uma delas é a opção de grupos. Então vamos lá, grupos. O que eu posso fazer aqui? Eu tenho opções de gerenciamento de grupos. Criar grupo, criar vários grupos ou importar grupos. Nesse momento a gente vai criar o grupo de forma manual mesmo, nesse botão aqui, criar grupo. Clico nele e vou digitar o nome do meu grupo. Aqui poderia ser, por exemplo, um polo, poderia ser uma cidade, poderia ser uma turma, poderia ser o que você quisesse. O nome do grupo é você quem vai decidir. Nesse caso aqui, para a gente fazer os testes, eu vou colocar turma 1. Turma 1. ID interno do grupo. Preciso preencher? Não. Aqui você preencheria somente se a sua turma, se o seu grupo tivesse uma integração com o sistema externo. Nesse momento aqui a gente não vai mexer com isso, tá? Não tem necessidade. Você poderia colocar uma descrição para o grupo também, colocar uma chave, um código de inscrição, mas para esse caso você teria que liberar a autoinscrição para o cadastro dos estudantes na sua sala. A gente também não vai trabalhar com isso agora. Por quê? Porque a gente vai inserir os usuários nos grupos de forma manual, tá? Então a gente não vai habilitar código de inscrição. Visibilidade dos membros do grupo, sempre visível aqui para o que a gente quer fazer, tá? Tem outras opções aqui, depois eu recomendo que você dê uma olhada e faça os testes. Para nós aqui, esse tipo de visibilidade é o que vai funcionar. Mostrar grupo no menu suspenso para atividades no modo de grupo. A gente sempre mantém ativo aqui também. Mensagens de grupo, caso você queira habilitar no chat as mensagens de grupo, você coloca como sim. Caso contrário, não. Eu costumo, pessoal, sempre manter as configurações do grupo com tudo padrão. Tá? A única coisa que eu preencho geralmente é o nome do grupo. Tá? As outras configurações eu coloco como não. Pode ser que faça sentido para você habilitar as mensagens de grupo no chat. Então você vai colocar assim aqui também. Tá? Imagem do grupo, você pode colocar uma imagem que faça referência ao seu grupo. Para a gente fazer os nossos testes, eu vou manter padrão e vou deixar só turma 1 aqui. Salvar mudanças. Criei a primeira turma. Criei o primeiro grupo, na verdade, que eu chamei de turma 1. Por enquanto, ele tem 0 pessoas vinculadas a ele. Né? Vamos criar uma outra turma, um outro grupo. Criar grupo, turma 2. Lá embaixo eu já vou salvar, porque eu não quero alterar mais nada. Como é que eu faço para inserir os usuários nesse grupo? É tranquilo. Eu seleciono o grupo aqui do lado esquerdo e no lado direito eu clico no botão adicionar/remover usuários. Aqui, pessoal, o que o Moodle vai me mostrar nesse momento? É o seguinte,
Do lado direito, ele vai me dizer, olha, tem muitos usuários em potencial que podem ser adicionados a esse grupo. Quem são esses usuários? São todos os participantes que estão matriculados nessa sala virtual. Veja só que a gente tem 103 participantes encontrados, entre professores e estudantes. E é exatamente esse número que aparece aqui, dizendo, olha, que são usuários em potencial, são membros em potencial que podem ser adicionados. Para a gente testar, vamos trabalhar só com dois usuários aqui, estudante 1, estudante FG1 e estudante FG2. Numa situação real, eu adicionaria todos os estudantes ao grupo, tá? Então, por exemplo, a gente tem 103 aqui, eu poderia adicionar 53 estudantes no grupo, na turma 1 e 50 estudantes na turma 2. Mas para a gente poder seguir com esse vídeo, eu vou adicionar somente 2 para a gente ver o comportamento das coisas, como é que as coisas funcionam. Então, eu vou colocar aqui estudante IFG1. Olha só, ele já vai aparecer aqui no início e eu vou adicionar esse estudante FG1 ao grupo. Vamos colocar agora, vamos voltar aos grupos, né? Vou selecionar o grupo 2, a turma 2, adicionar, remover usuários e vou colocar aqui estudante FG2. Estudante FG2 e vou adicioná-lo à turma 2. O que eu acabei de fazer aqui? A gente criou duas turmas e eu adicionei o estudante FG1 na turma 1 e o estudante IFG2 na turma 2. Todos os outros estudantes, eu, por enquanto, não matriculei ninguém em grupo, tá? Então, se eu clicar aqui, você vai ver que o estudante FG1 faz parte, é membro da turma 1 e o estudante FG2 faz parte e é membro da turma 2, beleza? Então, vamos voltar lá para o nosso curso. Por enquanto, tá tudo na mesma, né? Não tem diferença nenhuma. Mas, o que a gente pode fazer aqui? Vamos voltar no menu de participantes. Aqui no menu de participantes já tem uma diferença. Né? O Moodle está dizendo para mim que o estudante IFG1 faz parte do grupo turma 1. E o estudante IFG2, vamos achar ele aqui, faz parte do grupo chamado turma 2. E os outros estudantes fazem parte de nenhum grupo. Por quê? Porque eu não os inseri em nenhum grupo. Eu poderia, inclusive, pessoal, fazer a inserção desses estudantes nos grupos por essa página aqui. Depois que os grupos são criados, nessa coluna vai aparecer esse lapisinho aqui, que é justamente uma forma de editar e adicionar ou retirar os estudantes de algum grupo. Se eu clicar aqui, por exemplo, olha só, ele vai me perguntar, você quer adicionar esse aluno na turma 1 ou na turma 2? Vamos colocar aqui na turma 1, só para exemplificar. Salvo, esse aluno agora faz parte da turma 1. Vamos colocar aqui o estudante IFG 100 na turma 2. Da mesma forma, turma 2, salvei. Tá vendo? Então, a gente consegue tanto criar os grupos quanto adicionar os usuários lá naquele menu de grupos, aqui. E depois que os grupos já são criados, a gente consegue adicionar os usuários aos grupos aqui pela tela de participantes também. Tá certo? Vamos fazer o seguinte. Eu vou abrir um outro navegador aqui e nesse navegador eu estou autenticado com o papel de estudante. Quem é que está autenticado aqui? É o estudante IFG1, que na sala Moodle para Educadores está cadastrado, matriculado com papel de estudante, e aqui embaixo ele já me diz, olha, estudante FG, você faz parte da turma 1. Vamos ver o que isso implica para a gente aqui. Por enquanto, quando com papel de estudante eu acesso o curso, acesso a sala, parece que nada mudou. E de fato, aqui nesse momento nada mudou. Mas nas atividades é que essa diferença vai ficar visível. Então, olha só. Aqui no menu de participantes, eu estou acessando como estudante IFG1. No menu de participantes, quem são os participantes que eu visualizo? São somente os participantes que fazem parte da turma 1. Se eu colocar aqui do lado direito e do lado esquerdo, deixa eu ver.
Do lado, deixa eu ver aqui. Isso. E do lado, deixa eu ver aqui, do lado direito, né? Inverti. Do lado direito, eu estou acessando com o papel de professor. Na mesma sala, tá? Mudou para educadores. Do lado esquerdo, eu estou acessando a mesma sala com o papel de estudante. Qual é a diferença aqui? O estudante IFG1 está vinculado à turma 1. E eu estou acessando com esse usuário IFG1. Então, o usuário estudante IFG1 só vai visualizar e conseguir interagir com os outros usuários que também fazem parte da turma 1. Tá vendo? Só que, no contexto dessa sala, desse curso, existem outros 102 usuários. Tem 103 participantes aqui. Mas por que o estudante IFG não visualiza? Porque ele faz parte da turma 1. Então, quando a gente trabalha com grupos separados e aquele estudante faz parte daquele grupo, ele só vai visualizar os outros participantes que também fazem parte do mesmo grupo que ele ocupa. Então, é como se no contexto dessa sala não existisse ou não existissem outros participantes para ele. Ele só vai enxergar e visualizar e conseguir interagir com os participantes da própria turma dele, do próprio grupo que ele faz parte. Da mesma forma, se eu fosse acessar a sala aqui como esse estudante FG100 ou estudante FG2, eles dois só visualizariam eles próprios, né? Porque nessa turma 2 só faz parte os estudantes IFG2 e IFG100. Vamos fazer um teste aqui para você ver e vai ficar mais claro ainda. Vamos colocar esse usuário estudante IFG 101 na turma 1. Vou clicar aqui na edição, turma 1, e vou salvar. Se eu atualizar a página, você concorda que ele tem que aparecer aqui embaixo? Por quê? Porque o estudante IFG 101 agora faz parte da turma 1. Vamos ver se isso acontece. Olha só, acabou de aparecer. O que isso quer dizer para a gente? Bom, o estudante IFG1, o 10 e o 101 fazem parte do mesmo grupo, conseguem interagir, conseguem se comunicar e conseguem participar das atividades juntos. Tá? Da mesma forma que os estudantes lá da turma 2 vão se visualizar entre si e conseguir interagir entre si. Os outros que estão em nenhum grupo, eles não enxergam os grupos também. Tá? Então, o ideal aqui era que eu inserisse todos os estudantes em grupos, porque ficaria mais organizado e a forma de trabalho ficaria bem mais interessante. Tá bem? Mostrei para vocês aqui algumas configurações iniciais de trabalho com grupos, né, e a implicação disso em parte das rotinas de trabalho aqui no Moodle, né, em parte das rotinas dos estudantes aqui no Moodle. Eu vou gravar um outro vídeo para a gente ver como é que os grupos ficam disponíveis nas atividades e o que isso implica também. Mas vai ficar para um próximo vídeo, tá bem? Então fico por aqui nesse vídeo, até mais.